Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12, está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Como é bom meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra do Senhor, ela que é viva e eficaz. Além de alimento, ela também é direção para a nossa vida. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus deixou-nos a sua palavra para nos guiar no caminho dos céus. E é muito bom quando estamos reunidos para, além de louvar ao Senhor, aprender a sua palavra. E cada vez que lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo ministra para cada um de nós ali a sua vontade, a sua direção, a sua instrução para a nossa vida espiritual. Eu dou graças a Deus e damos graças a Deus porque a palavra de Deus, ela nunca vai ficar ultrapassada, ela nunca vai envelhecer, porque o Espírito Santo, ele é eterno. Ele conhece desde a eternidade, do princípio até o final, de uma direção a outra. E a palavra de Deus, ela vai estar sempre atualizada. E quando nós lemos o Sermão do Monte, proferido pelo nosso Senhor Jesus, a gente vê ali, parece Jesus dando a lição do dever de casa para cada crente fazer a sua vontade e chegar no céu. Quando leio este sermão do monte, dado por Jesus, já começo a orar dizendo: Jesus, me ajuda a chegar mais perto, Senhor. Me ajude a chegar mais perto de Ti. Porque ali Jesus passou realmente pela nossa vida em todas as áreas. E aqui no Sermão do Monte, no início, ele está tratando mais com o nosso relacionamento com o próximo. É tanto que ele começa dizendo, já em ocasião passada, em oportunidade passada, damos uma palavra sobre esta parte aqui, já não vou repetir. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, aproximando-se dele, disse aos seus discípulos: bem-aventurado, versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já falamos aqui que Jesus observava a maneira de cada um se apresentar diante dele, se apresentar com as suas ofertas, com o seu trabalho, com a sua maneira de ser, com as suas ações. Aí Jesus tratou direto com a parte do
da simplicidade de espírito, da humildade de espírito, que quando Ele olha para a gente, Ele não olha a nossa aparência apenas, Ele olha o mais profundo do nosso ser e também pesa as nossas intenções. Aí ele vem depois falando sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Até aí Jesus também já falamos. Jesus olhou uma coisa que toda pessoa faz, que é chorar. E Jesus olhou a qualidade do choro de cada um e mostrou qual é o verdadeiro choro que chama a sua atenção. E aquele choro sincero de busca por Deus, pela salvação, pelo céu, de forma sincera, ele disse: bem-aventurados esses que choram assim, porque serão consolados. Existem vários tipos de choro. Mas aqui no versículo 4, ele diz assim, é o 5, ele diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E quando a gente lê cada palavra proferida pelo nosso Senhor Jesus, a gente entende que não deve passar ali na carreira, rápido, porque naquela palavra, naquele ensinamento, naquela exortação, Jesus estava dando aos discípulos e a toda a sua igreja grande lição para conviver com os problemas aqui na terra. Nós não estamos no céu ainda, estamos aqui na terra. E Jesus disse: no mundo tereis aflição. Tendo bom ânimo, eu venci. E cada característica dessa que Jesus falou com relação à nossa vida aqui, o nosso caráter, o nosso proceder, as nossas ações, a gente vê que ele pesa cada coisa dessa na nossa vida. E quando ele fala aqui sobre a mansidão, nós podemos ver aqui nessa bem-aventurança do Senhor Jesus, podemos observar que a mansidão é uma condição ou virtude que Deus concede à criatura humana para administrar com firmeza e equilíbrio os ataques e embates da vida que vêm para abalar a nossa estrutura emocional. Temos em nós um instinto de reação quando somos assaltados por uma ação provocadora, e essa reação pode nos levar a um ato insano. Por isso que ele mostra aqui que precisamos de mansidão. Pode-se definir mansidão, algumas anotações que eu fiz aqui: aquela pessoa que age com moderação diante das diferentes situações. Mansidão não é sinônimo de frouxidão, vagareza, moleza, mas sim bravura, firmeza, segurança, revestida de brandura. Nós precisamos buscar a Deus, pedir a Ele em oração que nos dê mansidão, porque essa característica do fruto do Espírito, ela é gerada em nós pelo Espírito Santo. Isso não é peculiaridade inata ou natural das pessoas. A gente precisa orar a Deus pedindo que Ele gere, o Espírito Santo gere em nós. É tanto que Paulo falou que mansidão é uma das características que procede do fruto do Espírito, em Gálatas, no capítulo 5, e o versículo 22, quando ele relata ali o fruto do Espírito com o que dele decorre, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
E a gente sabe que aquilo que decorre do amor, do fruto do Espírito, não é coisa nata de pessoa alguma, é o Espírito Santo que ele sempre está querendo gerar em nós, implantar em nós o caráter de Cristo, aquilo que Cristo é. É por isso que a gente precisa orar pedindo a Deus que Ele gere, através do seu Espírito, em nós esses frutos. Jesus, gera em mim, cria em mim o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé de fidelidade a Ti, a mansidão, o domínio próprio. Sofonias, ele falou que nós devemos buscar a mansidão. Já que estamos estudando a palavra de Deus, Sofonias, o capítulo 3 e o capítulo 2 e o verso 3, ele fala disso aqui, quando ele diz assim, 2 e 3, ele diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Aí ele fala que é uma necessidade que nós devemos buscar. E quando a gente lê sobre a mansidão, estuda sobre a mansidão, a gente vê que ela anda conjugada com a longanimidade, com a benignidade, com a temperança, que é o domínio próprio. A gente vê isto aqui. A Bíblia mostra alguns exemplos que deixa claro mais a definição sobre mansidão. E por que não é bom a gente passar correndo por aqui, mas mastigar um pouquinho aquilo que Jesus disse, que é bem feliz, bem-aventurada a pessoa que é manso? Porque já falei que nós somos seres humanos imortais. Estamos na terra e de repente você é assaltado por uma provocação, você é abordado por uma adversidade que você precisa resolver na hora, dar uma decisão, uma resposta, e aquilo mexeu com o seu equilíbrio emocional, e se você não tiver aquela mansidão, aquela bravura, aquela temperança, você pode agir de forma insana. Quem de nós não passa um problema com um filho, não passa um problema de provocação, de insulto, de desacato com um vizinho, com um parente, com um empregado, com um patrão, com um irmão na igreja, irmão na igreja também. Para isso Jesus ensinou aos discípulos: de vez em quando você precisa puxar o freio de mão antes de soltar o verbo. Isso fala da mansidão, do equilíbrio. E quando fala, você fala de forma segura, e às vezes até com bravura, porém revestido com brandeza, com brandura, que é característica da mansidão. No capítulo 25 de 1 Samuel, a gente lê um acontecimento com Davi, que Davi era homem igual a gente, a nós, pessoa igual a gente. Pessoas têm os seus momentos difíceis. Alguém pode falar assim: fulano é o temperamento que é assim. Não é só quem tem um temperamento um pouco acirrado, não. Às vezes a pessoa é calma, que quase não fala, mas um dia alguém pisa no pé dele ou dela, aí o destempero vai aparecer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, foi quando Davi estava lá no deserto, que ele estava fugitivo de Saul,
Aí começou a aparecer gente para guerrear com ele. Agora, o povo que começou a ajudar ele eram homens apertados, endividados e amargurados de espírito. Pense num grupo. Davi enfrentou uma dificuldade. Mas Davi saiu, e quando a Bíblia diz que um dia ele precisou de Nabal, que Nabal tinha posses e estava tosqueando ovelhas, aí Davi mandou pedir a ele uma ajuda, certamente umas ovelhas para dar aos seus servos, os homens que estavam com ele. Mas Nabal era rude e difícil, e retrocedeu, mandou a resposta de Davi a Davi pelos moços, que mexeu com Davi. 25:11 diz assim, Nabal dizendo aos moços que foram lá: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a um homem que eu não sei de onde vem? Só que Davi tinha ajudado ele lá com as ovelhas, pastoreando ovelhas dele, fazendo bem a ele. Quando Davi recebeu esse desacato, que quando a gente lê o texto, vê que Nabal mandou de uma forma desacatadora, agressiva, aí pegou Davi, o sangue subiu. É aí onde a mansidão chega para a gente usar ela. O versículo 21 e 22 diz qual foi a reação de Davi naquela hora. Diz assim: e disse Davi, na verdade, em vão, isso é o bem que ele tinha feito a Nabal, em vão tenho guardado tudo quanto tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Aí o sangue esquentou. Aí Davi disse: assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Ele saiu para acabar com tudo, matar todos. Davi era guerreiro, e naquela hora da provocação ele saiu para fazer aquela chacina. Mas Deus tem sempre os seus socorros. Aí usou Abigail. Abigail, quando soube do que estava acontecendo, não vou detalhar os fatos, mas ela preparou o jumento, preparou o passa-pão, e preparou e correu ao encontro de Davi, deu uma freada. Quando ela dobrou os joelhos, que falou do seu marido, mostrou o pão, aí Davi foi freado. Por que a gente precisa dessa característica de mansidão? Porque eu não sou diferente, você não é diferente. De vez em quando você pode ser abordado pelo um patrão, pelo empregado. Eu conheço um irmão servo de Deus que passou uma provação. Chegou em casa e o vizinho chegou embriagado e tinha um coqueiro, e o vizinho queria provocar porque ele falia, e ele calado: e Deus te abençoe, Deus te abençoe. Esse irmão tem um negócio de Deus te abençoe. Aí cortou, foi limpar o coqueiro, e limpava o coqueiro e jogava as palhas para cair dentro da sala do irmão. Só que o irmão fazia pouco tempo de crente, novo convertido. Jesus te salvou, e o inimigo sabe, e ele vai mexer exatamente naquela porta fraca da pessoa. O irmão só andava armado, era briga, era tiro, e todo mundo tinha medo dele. Mas quando ele aceitou Jesus, virou uma ovelha. Mas nesse dia o inimigo disse: eu vou futucar. Aí depois que sujou a casa do irmão, aí os vizinhos tudo olhando, disse: olha, agora ele é crente, eu queria ver agora e tal. Aí ele desceu, chegou na frente da casa do irmão, começou a esculhambar
Aí a esposa do irmão disse que ele fechou a porta, dobrou o joelho e disse: Jesus, me segura! Me segura! A mansidão faz ele segurar a gente. Cuidado com as provocações. Bem-aventurados mansos herdarão a terra. Claro que você que está sendo aperreado por aquele vizinho, por aquele problema, por aquele patrão, o Espírito Santo já está te dizendo: cuidado com ele, viu? Cuidado. Ora que nem o irmão: Jesus me amarra. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora, por que é que a gente precisa orar? Porque aquilo foi um momento. No capítulo seguinte, a gente já vê Davi agindo de uma forma diferente. No capítulo 26, a gente vê que quando já foi com Saul, que Saul estava procurando Davi para matá-lo. Algumas vezes tentou encravá-lo na parede e perseguindo ele. Aí Deus deu uma oportunidade a Davi e entregou Saul nas mãos dele. É aí onde o crente precisa ter cuidado. Deus fica testando a nossa forma de agir com as coisas que chegam diante de nós para a gente decidir. No capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, o verso 8 diz que ele estava com Abisai. E quando Saul estava perseguindo ele, chegou lá, foi dormir com Abner, seu pajem de arma, e os soldados pegaram no sono. Aí chegou Davi com Abisai aqui. Deixa eu ler aqui. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. O inimigo está querendo matar ele. Aí quando ele chega, o inimigo está dormindo com a espada de lado, com a bilha d'água, o soldado dormindo, o pajé de arma dormindo. Aí o companheiro, o pajé de arma dele, disse logo assim: agora chegou a hora, Davi, deixa que eu mato. De uma vez só eu encravo ele na terra e pronto. Aí Davi disse: não, olha a mansidão. Aí ele diz no versículo 9: e disse Davi a Abisai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. O versículo 12 diz assim: tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que o acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um sono profundo, sono do Senhor. Foi Deus que entregou Saul nas mãos de Davi naquele momento. Mas na hora de matar o seu perseguidor, aí o freio veio. É por isso que eu digo que a mansidão, ela anda conjugada com a temperança, o domínio próprio. Quantas vezes você vai no trânsito e aparece aqueles motoristas que tiram você do sério? Aquele motoqueiro que faz quase você. Aí a pessoa, quando ele ainda vai embora, e ainda
diz coisa, aí o crente que não tiver cuidado dá vontade de acelerar e ir atrás para dizer algumas coisas também. Mas crente aprende com Jesus a administrar com equilíbrio essas provocações. Não é que crente seja mole, não. É porque a gente é crente para morar no céu e tem que conhecer quando o inimigo vem provocar para você agir de uma forma pecaminosa, insana, sem pensar. O verso 23, ele diz assim, vendo, pois, o 26, 23, ele diz assim: o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado, estou já falando com Saul, na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele pegou a bilha d'água e a espada e levou para longe, e depois ainda mandou devolver a espada e a bilha d'água. Por isso que eu digo que a gente não deve passar na carreira dessa advertência de Jesus, porque quer queira, quer não, e no momento que eu estou falando da palavra de Deus, você está se lembrando daquela pessoa que está te aperreando. Você veio justamente ouvir a palavra de Deus. E quando a gente escuta a palavra de Deus, a paciência aumenta, a longanimidade aumenta, a temperança aumenta, o temor aumenta, porque o temor do Senhor é um freio. Provérbios 16, tem um versículo interessante. Provérbios 16 e 32, ele diz assim: o sábio Salomão, ele diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então é uma recomendação bíblica sobre a mansidão, como Jesus nos ensinou. E ainda, rapidamente, a gente, quando lê aquela expressão na Bíblia, que a Bíblia diz de Moisés, em Números, que é 12:3, não é? Que diz que ele era um homem muito manso, e até mais do que, deixa eu ler aqui a palavra do Senhor, Números 12:3 diz assim: e era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Aí a gente também entende porque é que a Escritura está chamando Moisés de homem muito manso, mas que haviam sobre a terra, porque Moisés passou uma experiência com Deus muito grande, com o povo hebreu lá no Egito, que ele saiu com aquela alegria do Egito, com o povo glorificando, depois que atravessou o mar, saiu alegre por ali, mas no decorrer dos anos, o povo mudou de comportamento, e o povo profanou, a ponto de irritar a Deus, quando Deus mandou Moisés subir no monte, para entregar a ele as tábuas, os mandamentos, as leis, e deixou o povo lá embaixo com Arão. A Bíblia registra que o povo se desviou e provocou a ira a Deus. Em Êxodo, no capítulo 32, diz que o povo se desviou adorando o bezerro de ouro a ponto de irritar a Deus e Deus querer destruir todo o povo. Êxodo, no capítulo 32, e o verso 7, a palavra de Deus nos mostra isso, quando diz assim, deste servo, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai,
desce porque o teu povo, Deus estava irado já com o comportamento do povo, o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e esse que é povo obstinado, duro de coração. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, os mate, e eu farei de ti uma grande nação. Interessante ali. Moisés, naquele momento, a intuição humana era para ele naquele momento dizer: pronto, Deus, mata, já que vai fazer de mim uma grande nação, pode matar todos, Senhor, já que estão procedendo assim. Mas o versículo seguinte mostra que ele mexeu com a vontade de Deus. Quando ele diz no verso 11: porém, Moisés suplicou ao Senhor Deus e disse: Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ira o teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente a toda esta terra que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, versículo 14, o Senhor se arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. A ação de Moisés, quando Deus ia destruir o povo com aquele comportamento deles, aí Moisés disse: não, Senhor, como li aqui, quando ele fez esta oração, lembrando das promessas do pacto de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos egípcios, como iam pensar. Aí a Bíblia diz: e Deus se arrependeu aqui. Não é que Deus vai fazer a coisa e errou, é que Deus muda de atitude. Quando encontramos alguma expressão na Bíblia que Deus se arrependeu, aí alguém pode querer contradizer com aquela expressão de Balaão, que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende de nada que fez, porque Deus não erra. Deus é o ícone da perfeição, Deus não erra, é impossível Deus errar. Agora, ele muda de atitude, como um pai que às vezes vai espancar um filho, e o filho chega com aquela, principalmente mãe, chega lá e faz aquela. Eu conheço, a minha família tem um bocado de menino faz trela, e quando pegava lá o cinturão: vai apanhar tudinho agora. Aí lá vem, mas tinha um no meio que fazia: oh Deus, me ajuda, me perdoa, minha mãe. Ela fazia: passa, vai-te embora. Mudou de atitude, ela levou uma cinturãozada. Mas a forma, Deus é parecido com a gente. Deus ia destruir, matar, mas Moisés disse: Deus é o teu povo. É o povo que tu tiraste do Egito. O que é que vão dizer os egípcios que tu tiraste para matar aqui nos montes? Aí Deus: eu vou mudar de atitude. Só que Moisés desceu do monte e veio olhar a situação embaixo. Interessante essa parte aqui. No versículo 14,
Aí diz assim, é o versículo 19: e aconteceu que chegando ao arraial e vendo as danças, acendeu-se o furor de Moisés. Não era manso? Todo mundo tem raiva e tem alegria. Às vezes você pode ver uma pessoa, nunca viu aquela pessoa com raiva, mas lá pergunta à esposa dele, aos filhos dele. Ela vai dizer dele, não vai falar do marido, mas não, ele é quietinho assim, mas tem cada lundum. Ela é quietinha assim, mas mata não. Todo mundo tem pedaços difíceis de tragar. Só Jesus, que olhou para os discípulos e disse: quem de vocês acha um defeito em mim, me convence de pecado. Mas o resto, nascido de mulher, tem virtudes e invirtudes. Aí Moisés se irou. Aí a Bíblia diz aqui: e acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas da sua mão e quebrou ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-os até que se tornou em pó, e aspergiu sobre as águas e deu de beber ao povo de Israel. E ele pegou, acabou, repreendeu Arão, destruiu os idólatras, acabou com toda idolatria, com toda... E Moisés não era manso? Manso não quer dizer frouxidão. Às vezes é o pai que ama todos os filhos, mas não vai deixar o filho fazer o que quer, virar a casa de cabeça para baixo só porque eu sou manso. Manso não é isso não. Manso é bravura, é segurança, é firmeza, porém revestida de brandura. Não viu Moisés? Veja quando ele subiu ao monte para falar com Deus de novo. Eu acho interessante no versículo, ele subiu para falar com Deus. Ele disse uma coisa interessante, versículo 20. Quando ele subiu para falar com o Senhor, é o versículo 30. Aí ele diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste pecado grande, e agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação dos vossos pecados. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Realmente Deus. O povo pecaram, fizeram idolatria, bezerro de ouro. Foi como tu disseste. A nossa intuição era: mata mesmo, Deus. Mata mesmo, que a coisa foi. Mas quando eles subiram, fizeram mesmo como tu disseste. Agora perdoa. Ou perdoa ou risca meu nome do teu livro. Eu disse: não, Moisés, o nome do livro eu risco daquele que pecar, Moisés. Aí é quando a gente entende a razão, que lá no capítulo 12 de Números 3, Deus diz: e Moisés era varão muito manso. Louvado seja Deus. E a gente aprende aqui a palavra do Senhor. E quando chega no Velho Testamento, no Novo Testamento, aí chega Jesus se colocando como referência de mansidão. Em Mateus, que todo mundo conhece, no capítulo 11, e o verso 29, ele diz assim: aprendei de que sou manso e humilde de coração. Pronto, Jesus é a referência em mansidão, que dele decorre todo fruto do amor. Jesus é amor. Aí vem o que decorre dele. E lá está a mansidão. Aí, quando Jesus diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e quando chega em João, no capítulo 2, aí, próximo à festa da Páscoa, aí está lá, o povo se preparando para a festa da Páscoa,
Uma festa espiritual se prepara com jejum, com oração, com louvor, consagração. Mas o povo estava se preparando para vender boi, para vender pombos, preparando gaiolas, cambiador. Estava aquele negócio lá e Jesus chegou. O zelo agitou o coração do mestre com aquela coisa. Ele pegou um azarrogue. O Jesus que disse: aprendei de mim, que sou manso. Aí saiu quebrando gaiola, expulsando cambiadores. Aí os judeus fizeram: ele está fazendo isso com ordem de quem? Se referindo a quem? Não era não. Era porque tudo indica que ali não estava havendo mais cura divina, milagres. E quando a gente lê o capítulo todo, a gente vê que depois que Jesus Cristo fez aquela limpeza toda, parecendo que estava agindo de forma desastrosa, a ponto de alguém não entender. Aí depois começou o cego ver, paralítico andar, as maravilhas. E o povo que ridicularizou disse: e o povo creram nele. Por isso que alguém não pode misturar mansidão com frouxidão, com moleza, com conivência. Aí Jesus começou dando lição sobre isso. Quando chega em Lucas, no capítulo 9, versos 51, 52, 53, aí Jesus vai pregar, vai passar nas aldeias dos samaritanos. Aí manda os discípulos na frente, Pedro e João. Mexeram com Pedro e João, porque disseram: aqui vocês não entram, aqui não tem pousada para vocês. Aí chegaram fervendo junto de Jesus. Vamos ler, né? 9:51 diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem iam para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como fez também Elias? Na hora, eu acredito que eles estavam cheios do poder, porque para orar e descer fogo assim, tem que estar cheio. E chegaram onde está Jesus e deram essa sugestão a Jesus: Jesus, tu queres que a gente faça uma oração daquelas que Elias fez para matar todos eles? Aí Jesus chegou com a mansidão e disse: não, vocês não sabem que Espírito está agindo em vocês. O Filho do Homem não veio matar os homens, mas veio salvar os homens. Eu acho interessante é que Jesus deu essa lição, e muitas vezes a gente precisa tomar o exemplo de Cristo. Claro que quando a gente fala sobre esse assunto, todos nós entramos na correção do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente tem impulsos na hora do ataque. E esses impulsos faz a gente às vezes agir sem pensar, sem a razão, perde o temor, está cega. E tem momentos que a gente precisa até corrigir alguém que está, como os samaritanos agora, que na visão dos discípulos era destruir a todos. Mas o Jesus que usou o azarrogue disse: não, eu não vim destruir, eu vim salvar. Inclusive Paulo, escrevendo ao Gálatas, ele dá uma lição a nós, aos Gálatas, no capítulo 6, que quando a gente encontrar alguém em contradição, enfim, falha,
deve exercer a mansidão. Quando ele diz assim, em Gálatas 6:1, ele diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, na segunda carta de Paulo escrevendo aos Efésios, aliás, a Timóteo, no capítulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o verso 24, ele diz assim, e 25: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor. Aí o 25 diz: instruindo com os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, por isso que eu digo que a gente, quando lê assim, Jesus dizendo: bem-aventurado os mansos, herdarão a terra. Aí quando a gente vai entendendo, procurando entender por que Jesus disse aquilo, e a gente vai começando a compreender. Você vai se lembrar dessa palavra de hoje, em algum momento da sua vida. Quando você se deparar com aquela coisa que a adrenalina sobe e parece que o chão desaparece dos pés e você vai agir. Mas hoje, você, pela palavra de Deus, está reforçando o freio de mão. Freio de mão é aquela palavra que chega na boca, mas antes de sair, você diz: Jesus, me segura. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, alívio para a vossa alma. Jesus, perto de morrer, quando começou o julgamento, ele começou a dar mostrar essas lições. Quando Jesus foi preso, Mateus, não vou ler por conta do tempo, 26, 51 a 54, aí lá vem Pedro perto dele com a espada. Jesus foi traído por Judas, já estava sendo xingado pelos soldados, e Pedro ali já estava sem aguentar muito, e Jesus suportando tudo. Aí ele destemperou-se, pegou a espada e na orelha do servo do sumo sacerdote. Foi preciso Jesus acalmar Pedro. Pedro, guarde essa espada. Pedro pegou, fez lá a cirurgia, ajeitou. Lá em frente ele diz: eu não poderia agora orar ao Pai e ele mandar mais de 12 legiões de anjos aqui para me ajudar. Mas Jesus: se eu fizesse isso, como se cumpriria o que de mim está escrito? O que deveria de passar? Quando chega na cruz do Calvário, além das provocações, por isso que Jesus disse: aprendei de mim. Além das provocações, na hora de morrer, já transpassado de dor moral, dor espiritual, dor física, tudo que é dores. Aí vem um ladrão do lado de cá, que já estava condenado também, insultar ele: você é teu filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós. Jesus podia fazer ou não podia? Podia. Ele é o Salvador, Ele é Deus, é todo poderoso, é onipotente, mas Jesus calado. Recebe a palavra de Deus nesta noite. Aprende com Jesus a exercer a mansidão. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. É porque ele não podia falar? Não, que ele podia. E o outro, ele não falou para o outro? Queria se lá, reclamou, arengou com o outro lado. Você que está dizendo isso, a gente merece, mas ele nenhum mal cometeu. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no reino. Aí Jesus falou: hoje
estarás comigo no paraíso. Quem pode explicar, aleluia, esse amor de Deus? É isso que o Espírito Santo quer gerar em nós, o caráter de Cristo, a essência de Cristo. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra, e o que Jesus disse esteja vivo em nós. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Amém.